E, André, e para você, quais são os maiores mitos e equívocos que ficam circulando pelas redes sociais, ficam circulando por aí sobre o conflito Israel-Palestina? Olha, em geral, Monique, há uma ideia de que Israel é um país colonialista, imperialista, de um monte de gente que foi para lá, da Europa, de brancos europeus, o que reforça a ideia do movimento anticolonial, porque colonização é uma coisa europeia, né? Que foram para terras indígenas, mataram, expulsaram, usurparam a terra e lá estabeleceram colônias racistas. As pessoas acreditam, e tem muita gente que acredita 100% nisso, só que isso é facilmente, facilmente desconstrutivo isso. É, os judeus, eles não eram considerados brancos europeus pelos brancos europeus. Eles eram considerados pessoas de cor, eles eram considerados pessoas não europeias nos países europeus durante séculos, e assim aconteceu as perseguições a judeus na Europa Ocidental e Oriental por séculos, seja na Rússia czarista, seja na Europa Ocidental durante os reinados, durante as pequenas repúblicas e posteriormente pós Primeira Guerra Mundial. Com isso, os judeus criaram um movimento nacional para se autodeterminar, e nada mais natural do que voltar para sua terra ancestral, que na época que esse movimento foi criado, essa terra estava sob domínio dos otomanos. Os otomanos controlavam boa parte do Oriente Médio, a propor um sistema imperialista e colonial, que eram os otomanos, né? Controlados através de Istambul. E assim os judeus foram comprando terras na região da Palestina, onde também viviam árabes, e com isso se criou um choque de placas tectônicas de movimentos nacionais que estavam surgindo naquele momento, naquela região. O sionismo e os movimentos nacionais árabes. Havia espaço para os dois criarem os países, e havia espaço para os dois poderem se respeitar. Mas como aquela região caiu em mãos islâmicas e árabes e posteriormente otomanas durante 1000 anos, era visto que aquela região tinha que ser 100% árabe islâmica. E os judeus não são nem árabes e nem islâmicos, portanto não podem estar ali. Apesar de aquela região, antes de ter sido árabe islâmica, ela foi terra dos mamelucos e dos gregos e dos persas, e antes disso, dos judeus. Então, teria que ter uma divisão justamente dita. Teria que ter uma divisão. E essa divisão não houve duas tentativas, uma em 37, outra em 47, não deu certo, houve uma guerra, os judeus conseguiram ganhar essa guerra, Israel foi estabelecido, e um lar para os árabes que moravam na região da Palestina não foi estabelecido, e se deu assim o problema dos refugiados palestinos, que sofreram muito, tanto em 47, 48, quanto posteriormente por uso político que os países árabes fizeram deles no Líbano, na Síria, na Jordânia e em outras regiões. Mas esse início é que hoje em dia ele é mal interpretado e mal conhecido. Que o Israel é um empreendimento racista no Oriente Médio de pessoas europeias brancas que foram para lá colonizar e serem imperialistas numa região. Quando, na verdade, os judeus europeus não eram brancos, e são 37% da população de Israel. Os outros 63% da população judaica de Israel são judeus provenientes do norte da África e do Oriente Médio, que foram expulsos das suas casas ou fugiram por causa do fato de serem judeus durante o século XIX e do século XX. E para dizer mais, eles não viviam como cidadãos de primeira classe, com direitos iguais nessas regiões. Eles viviam como cidadãos de terceira classe e tinham que pagar impostos por não serem muçulmanos no Marrocos ao Irã. Ou seja, os judeus são um povo de refugiados que foram para uma região para poder estabelecer um lar nacional, e esse país é um país de refugiados, onde a maioria dessas pessoas e os seus descendentes não são judeus brancos europeus. Então cai por terra a acusação de que Israel é um lar nacional de um povo europeu branco colonizador que foi para lá expulsar as pessoas. Isso não é verdade. Houve guerras, houve expulsões de ambos os lados, e, portanto, a única solução é olhar para frente e encontrar uma solução viável para dividir a região, encontrar uma forma de desmilitarizar as regiões onde são controladas pelo Hamas ou por outros grupos terroristas, e estabelecer um lar nacional para eles que não
requer o uso da violência e não imponha um perigo para a segurança nacional dos israelenses. Isso não é apenas para os palestinos, mas para os libaneses e para os sírios, que merecem ser livres de regimes ditatoriais e merecem ter paz com seus vizinhos. Isso não aconteceu pelo controle contínuo de grupos radicais ou de ditaduras sanguinárias, como foi a de Bashar al-Assad e de Hafez al-Assad, o pai de Bashar al-Assad, na Síria, ou o controle do Hezbollah no sul do Líbano, ou em partes de Beirute, e por aí vai. Os povos no Oriente Médio merecem ser livres e também merecem ter paz com Israel. E há um número significativo também, né, André, de árabes vivendo em Israel, levando suas vidas normalmente, estudando, trabalhando, sem serem perseguidos, né? Sim, são 2 milhões de árabes muçulmanos, que são os árabes que ficaram na região após a Guerra de 48, que eram 200 mil, hoje são 2 milhões, são 200 mil cristãos, 1,8 milhões de muçulmanos sunitas, que estão divididos em todas as cidades e comunidades, algumas delas mistas, outras delas apenas árabes, na Galileia, no centro de Israel, no sul de Israel, e que participam e gozam de todos os direitos que os israelenses também detêm. Um árabe muçulmano pode virar primeiro-ministro de Israel se assim a população desejar, não há nenhuma lei que impeça isso. Eles são parlamentares, eles estão no exército, eles estão na polícia, eles estão nos hospitais, são médicos, são enfermeiros. 1/3 ou mais de 1/3 da população de enfermeiros e enfermeiras em Israel são árabes. 30% dos médicos de Israel são árabes. Tem diretores e presidentes de hospitais árabes muçulmanos e eles convivem com os judeus em grande harmonia. Alguém vai dizer que existem problemas e de que eles sofrem de racismo e preconceito. Sim, é verdade, todos os países têm isso, na Noruega tem isso, no Brasil tem isso, infelizmente também tem problemas em Israel. Israel não é um país perfeito, é uma democracia imperfeita, assim como todas as democracias do mundo. Mas eu te digo mais, Monique, citando aqui o saudoso Moacir Scliar, grande escritor brasileiro gaúcho, que escreveu o prefácio do livro de Theodor Herzl, O Estado Judeu. Sim, Israel é imperfeita, mas é muito melhor a perfeição, a realidade, ainda que imperfeita, do que a mais perfeita das lendas.